Olá, pessoal. Seguimos para a nossa aula sobre estudos do segundo ciclo de retrogradação de Mercúrio no signo de Câncer. Importante lembrar que no ano de 2026 o Mercúrio retrogradou em fevereiro, retrograda agora e retrogradará em outubro em signos de água, né? Fevereiro foi Peixes, agora é Câncer, e lá em outubro para novembro vai ser no signo de Escorpião. Então, 2026, super essas revisões de comunicação, de comportamento em elementos água, né? Mexe muito com a sensibilidade, com a nossa intuição, nos meus atendimentos privados, né? Na minha parte clínica de atendimento, eu percebo como as pessoas estão mais abertas para esse campo da espiritualidade, da sensação, da intuição, do sentir. Algo que eu trago muito nas minhas sessões individuais é o ouvir o corpo. O corpo fala e o corpo sente. O corpo sente tudo. O corpo sente tudo. Desde da boa informação que chega, desde da tensão ou da dificuldade, né? E como é rico esses ciclos de 2026, com Mercúrio retrogradando em elemento água, que traz a oportunidade para que a gente olhe para as nossas sensações e para as nossas emoções, né? Emoção é água. O suor lá que você transpira numa atividade física é sensação. O teu corpo ele tá fervendo internamente, e aí o suor vem com o intuito de ajustar essa temperatura, né? Então, o suor ele só existe devido a uma grande ação do teu organismo, né? Algo muito intenso está acontecendo ali para que você tenha o processo da transpiração. E o choro, a emoção, né? Todo o elemento água, tudo que é água que sai do corpo é uma emoção que foi engatilhada, né? Apertou-se ali o botãozinho de uma sensação, uma emoção no corpo, e aí vem o elemento água para escoar, para desaguar, para liberar. O próprio fluxo menstrual também, né? Pensando um pouquinho aqui e já levando lá para o projeto do Mulher Luna, é um escoamento de um conteúdo, de uma substância do corpo que não foi utilizada para gerar uma vida. E aí tem o movimento da soltura, né? Desse sangue ali, desse nutriente que ficou ali projetado ou durante os 2 dias, 2 ou 3 dias de ovulação, ficou ali paradinho esperando a concepção. Não teve, o organismo é sábio, inteligente o suficiente, vai escoar esse material que não vai ser usado, né? E eu tô trazendo isso porque é uma referência de líquido, né? Então tem aí a ver com esse elemento de soltar. E eu percebo que 2026 tem bastante gente soltando muita coisa aí. Ao menos nas minhas sessões particulares, eu percebo a riqueza que é quando o assistido ele se permite sentir, né? Tá certo que em algumas dinâmicas aí, considerando o que a gente traz das nossas famílias, criação base, né? Ninguém foi ensinado a sentir. Ao menos os assistidos que chegam até mim, é muito novo esse movimento do peraí, mas eu tô sentindo isso. Nossa, mas o meu corpo recebeu essa informação de um outro jeito, né? É isso. Eu acho que uma das riquezas astrológicas de 2026 é a oportunidade de nós termos essas retrogradações de Mercúrio no elemento água. Traz muito essa oportunidade de olhar para o seu sentir. No YouTube aqui deve ter as minhas aulas lá que eu coloquei sobre os planetas retrógrados e em algum momento eu devo ter falado sobre Mercúrio. Vale a pena você assistir se você chegou até aqui. Então vamos lá, começar a falar primeiro sobre o que esse Mercúrio traz nessa retrogradação, o que ele vai revisar. Eu já estou dando aí spoiler aqui, né? A aula já começou, ela não tem um período de introdução e desenvolvimento, ela já vai meio desenvolvimento no começo mesmo. Mercúrio retrógrado vai revisar o quê? Emoções, né? E como vai estar lá em Câncer, passado, reflexões, conversas que não foram terminadas. A gente já vive num mundo tão loucura, né? E tão rápido, que eu percebo que as pessoas têm mais pressa em finalizar algo de forma muito bruta, né? De forma muito. Não, então tá bom, então a gente finaliza aqui. Seja uma conversa, seja um relacionamento, seja uma sociedade.
Até o recebimento do diagnóstico, né, de um tratamento de saúde ali, as pessoas vão meio bruta, né? Ah, então tá bom, tem que fazer isso. E cadê o sentir dessa informação, né? E cadê o planejamento da construção do fim? Talvez seja isso, esse Mercúrio retrogradando em Câncer. Será que tudo que você finalizou até vou passar uma data aqui de 2025 bem importante, porque Júpiter esteve em Câncer, né? Agora ele está indo para Leão. Mas olha, eu tenho datas maravilhosas no decorrer dessa aula que eu quero muito te provocar, que você anote esse período e revise. Porque muitas coisas em um período de 2025 pode ser que não tenham sido finalizadas. E você racionalmente deve ter pensado, não, finalizei, encerrei aquele contrato, saí daquela empresa, definir algo ali no relacionamento afetivo e tá tudo certo. E talvez agora Mercúrio em Câncer vai revisar a tua emoção. E daí algumas coisinhas aí você pode perceber que não foram finalizadas. E é um problema o Mercúrio retrogradar? Claro que não, porque o Mercúrio sempre retrograda de 3, em raros anos, 4 vezes, no período de 12 meses, então não é um problema nenhum. Vocês sabem que eu não uso astrologia de forma fatalista e que instaure o medo e o caos, né? Retrogradação é um movimento simples e natural, principalmente dos planetas, todos os planetas retrogradam, né? Todos, todos, até Plutão, Urano, que são os geracionais, eles retrogradam, o passo deles é bem menor. Mercúrio, o passo dele é muito parecido com o Sol. Então, Vênus, Mercúrio e Marte são os planetas típicos, né? São os planetas aceleradinhos, que a gente chama. É os planetas de todos os dias, né? A gente sempre está vendo o movimento de Mercúrio junto com o Sol e junto com Vênus. Então, é natural esse movimento de retrogradação. Não precisa ficar preocupada. Vocês vão ver muito conteúdo na internet que já está rolando, né? De caos, não sei o que lá, agora tudo atrasa, agora tudo para. Às vezes, não. Inclusive, é bem interessante entregar para vocês que eu tenho clientes que têm o Mercúrio retrógrado no mapa natal. Quem tem Mercúrio retrógrado no signo de Câncer, cara, está recebendo retorno de Mercúrio, mesmo retrógrado. E ele não instaura, ele não fala de um mau período para quem já tem esse ponto astrológico no mapa natal. E é natural, é normal, e isso daí, a vida sendo vida. A gente tem períodos de revisões, sim, vamos usar esse período de retrogradação de Mercúrio para revisar, sabe? Eu gosto muito da lua minguante, assim como eu também gosto muito do Mercúrio retrógrado, por mais que não seja o meu Mercúrio natal, porque eu sei que as coisas não estão aceleradas. E aí eu quero usar esse movimento da lentidão, talvez o planejado não saia como o realizado, talvez as coisas não fiquem tão claras nesse período, eu acabo trazendo esse movimento como algo que eu posso usufruir, ao invés de ficar lutando contra a maré, sabe qual? Aí eu vou passar também onde olhar no passado, as datinhas preciosas que eu separei para vocês e como aplicar isso na sua vida prática. O que é câncer? Câncer é esse símbolo aqui. Se você abrir o seu mapa natal, em algum lugar você vai ter essa casa astrológica, por mais que você não tenha nada dentro dela. Pode ser uma casa vazia. Mas não ache que, ai, Jana, o meu câncer tá vazio, eu não tenho nada lá. Então não importa para mim. Importa, porque existe uma casa astrológica com câncer, ela vai estar gerindo, administrando um tema, desenvolvendo um tema na sua vida, e o câncer, ele tem o regente da lua. Então, você tem a lua no mapa natal em algum lugar. Então, é importante fazer algumas conexões, né? Como se a gente ligasse pontos dentro da análise astrológica. Então, não acho que se você não tiver nada dentro de câncer, então isso daí não acontece para mim. Acontece. O que câncer fala? Lá a sua casinha onde tem a sua casa astrológica que tem esse símbolo. Fala sobre pertencimento, proteção, cuidado, raízes e memória emocional. Eu ia ler memória ancestral. Câncer é muito materno, é muito essa característica do cuidado, do zelo, da doação, né? Câncer é um signo que vai muito para enfermeiros, terapeutas ocupacionais, terapeutas integrativos. São pessoas que já têm nato esse lugar do cuidado, sabe? Do cuidado e
nostalgia, né? São pessoas assim com memórias incríveis, lembram da- lá em 1972, no dia 3 de janeiro, às 15 horas e 4 minutos. São pessoas que têm uma referência gigantesca, assim, tem uma memória que eu fico abismada sempre que eu tenho um diálogo, uma troca com alguém com canceriana, né, ou com pontos fortes em câncer, não precisa só ser Sol e Lua, mas é incrível, assim, como tem toda essa dinâmica de sempre olhar para o passado. O que não é tão ruim, né? Esses dias eu li em algum lugar que eu esqueci, a gente está vivendo a vida andando para frente, mas as nossas experiências de vida estão no passado, né? Então eu dou um passo à frente vendo o que eu já fiz, né? E vendo algumas referências ali de pessoas que fizeram, deram certo, deram errado. Então, eu avanço a minha vida à frente, observando muito o meu passado. Câncer é o signo que vai movimentar muito o tema de constelação familiar, né? Honrar pai e mãe, agradecer aos ancestrais que já passaram por esse plano e, de alguma forma, com dor ou amor, já fizeram um caminho de estrutura para que a gente chegasse até aqui, dessa forma, com esse conforto, e com essa facilidade de vida, né? E é maravilhoso, assim, esse signo de câncer devido a isso. É o signo que fala de passado, mas eu sinceramente não olho, assim, para um passado de... Ai, meu Deus do céu, só teve labuta, só teve perdas. Com certeza, sim. Mas olha que rico nós estarmos aqui e agora olhando para a nossa vida atual e projetando os nossos sonhos à frente, olhando para um passado, sim, os meus erros, os meus acertos, o que deu super certo, o que foi super burrada. Graças às minhas burradas, aos meus erros, hoje eu consigo entender o que eu não quero para minha vida. Então, até isso, né? Até os movimentos ruins, as perdas, os erros, dá para a gente colocar um pouquinho de luz nesse movimento agora de Mercúrio em Câncer e soltar o chicote, né? Não ficar ali se degladiando, ai, porque eu fiz, ai, porque eu errei, ai, por quê? Cara, e assumir os erros, né? Tem uma psicóloga aqui de Curitiba que fala, honre as suas escolhas. Então, se você fez uma escolha errada, e você viu que é errada, pare de escolher a escolha errada e vai tentar escolher a coisa certa sem o movimento de culpa, né? Porque é isso aí. E ainda um pouquinho mais provocativo, né? Eu acho e percebo uma riqueza na vida quando um assistido olha para um erro e fala: exatamente isso aí. Eu errei, eu tive uma expectativa que não foi realizada, eu achei que a Daia não deu, eu achei que eu consegui, não consegui, e tá tudo certo. Isso não torna a pessoa fraca, burra ou, sei lá, ruim, né? Vem um negócio de menor, assim, uma pessoa infantilizada. Não acho que isso seja o infantil. É rico olhar para algo do passado e falar, aqui não deu certo muito o que eu estava tentando fazer, mas beleza, é graças ao erro que eu percebo que não deu certo. Então, eu vou mudar a estratégia, eu vou mudar caminhos, vou mudar atitudes e afins. Quais são as datas de retrogradação? O Mercúrio vai retrogradar em Câncer do dia 29 do 6 até 23 do 7, do grau 26 ao grau 16. Como que você pode olhar isso no teu mapa? Ó, acha ali o signo de Câncer, aí o grau 26 é quase 30, né? Cada casinha astrológica aqui vai ter 30 graus. Vamos imaginar que é mais ou menos aqui é 26. E aí o 16 vai ser mais ou menos aqui. Então, vai ficar ali do dia 29 do 6 a 23 do 7, retrogradando nesse espaço. Por isso que é importante você ver aqui, ó, qual que é a casa astrológica que esse Mercúrio vai retrogradar. Se fôssemos usar esse mapa aqui, que eu não sei de quem que é, eu acabei pegando ali na fila de mapas que tinha disponível, mas eu não lembro de quem que é esse mapa. Deve ter sido lido nas últimas análises de entrega. Ó, 24 graus, a pessoa já tem um Júpiter exaltado aqui, né? Então, 26 graus, esse Mercúrio vai. Olha que interessante, né? Mercúrio passou direto aqui, tocou, fez uma conjunção exata, belíssimo, aumentando comunicação, diálogo na casa de relacionamentos. Aí, dia 29 ele fica estacionário, dia 30 ele retrograda e continua ascendendo, ele continua mandando. Ele
tocando mesmo, sabe? Sabe quando você encosta no botão, assim? É como se Mercúrio fizesse o toque aqui em Júpiter, nesse mapa, né? Interessantíssimo. Essa pessoa aqui deve estar com os formatos de relacionamento dando certo, novos acordos. Cadê a Lua? A Lua na 4, ó. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Construção, até sociedades que envolvam imóveis, construtoras e como que chama? Incorporadoras também pode dar certo aqui. E a Vênus na 10. Bicho, essa pessoa aqui tá no universo das sociedades, das empresas e dos negócios, ó. Belíssimo. Mas eu não sei de quem que é o mapa. Deveria saber, né? Devia passar essa informação para o dono do mapa. Certo? Então você dá uma olhadinha lá nessa data. Aí, o que que eu quero avisar vocês? Mercúrio vai revisar exatamente uma faixa que Júpiter percorreu lá em 2025. Então vamos dar uma olhadinha, o que que estava acontecendo de julho. Deixa eu ver, junho de 2025. Ó, junho, julho, agosto, setembro. Setembro até setembro de 2025 até junho de 2026. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 9 meses, onde esse Júpiter passou ali por Câncer, bem dentro desses graus que agora Mercúrio vai retrogradar. Então, praticamente, 9 meses para 12 dá super pouco, né? Vamos considerar que muita coisa ali acontecendo depois de julho de 2025, na sua casa canceriana, você vai ter a oportunidade aí de revisar. Então, não se assuste se houver a chance de você reorganizar algo que lá, a partir de julho, você tentou fazer uma dinâmica diferente, fez um planejamento que não deu certo e revisa agora. Nunca é tarde, talvez, né? Nunca é tarde para dar uma reorganizada nos planos do passado que não deu certo. Aqui podem surgir novas conversas, retornos do passado, revisões sobre decisões tomadas a partir de julho de 2025. E, e é isso, é maravilhoso. Assim, estou usando essa data de revisão aqui de julho de 2025 até junho de 2026, a título de fazer uma repaginagem, sabe? Uma repaginada. Isso é muito legal de Mercúrio. Mercúrio não te tira nada, ele dá a chance de você revisar algo. É uma segunda chance, né? É um segundo ciclo. Então, anotem estas datas e observem o que pode ter mudado e talvez o que não foi conseguido fazer o ano passado, se poderia fazer agora. O que esse Mercúrio em Câncer revisa? As memórias, sentimentos, interpretações erradas, por isso que isso daqui pode voltar muito oportunidades de conversas desse período de segundo semestre de 2025, vínculos também e questões emocionais, né? O que, para mim, isso aqui tudo faz parte do mesmo pacote, né? Porque as interpretações, elas vêm de narrativas emocionais ali. O que eu entendi foi isso, o que você quis dizer foi isso. E a gente entendeu totalmente ao contrário. Então, vamos reorganizar as peças aí para conseguir achar um bom caminho, né? Mercúrio retrogradando em Câncer vai ter uma pegada muito incrível com ancestralidade, sabe? Busque, eu não sei nem se você precisa buscar. Talvez isso já fique muito prático, assim, já aconteça de forma muito natural. Revisar álbuns e fotos, encontrar aquela pessoa mais idosa da sua família no almoço, e essa pessoa vem trazendo informações, conversas, riquezas ancestrais que você nem imaginava. É muito natural essa comunicação voltada à ancestralidade, sabe? Não vou nem falar, fique mais próximo das pessoas mais idosas, faça lá uma pesquisa de árvore genealógica com seu avô, com a sua avó, com a matriarca, né? Acredito que eu nem vá passar o exercício, porque isso naturalmente já pode acontecer aí.
tá bem? E aqui uma reflexão para você aproveitar essa retrogradação no período 29/6 a 23/7. O que aconteceu na sua vida no segundo semestre de 2025 e comecinho agora de 2026? O que mudou na sua casa astrológica canceriana? O que amadureceu na sua casa canceriana? E o que ainda precisa de uma nova conversa na sua casa canceriana? O que você entende agora que você não entendia ali no segundo semestre de 2025. Aí eu coloquei o material de apoio aqui na legenda da aula, que é um vision board bonitinho, com tudo isso que eu falei para vocês de uma forma bem pocket, assim, sabe? Compacta para você abrir o arquivo e você mesma e mesmo já consegue fazer este exercício de Mercúrio retrógrado em Câncer. Aproveite muito este segundo ciclo, é um ciclo riquíssimo. Não olhe a retrogradação como uma perda, e sim como uma oportunidade, tá bem? Um beijo gigantesco para você e até um próximo conteúdo.